A claquete Day One, né? Netflix, não tem? Bem, então vamos lá. 1.415.578. Esse é o número de advogados inscritos na Ordem do Brasil hoje. Se a gente fizer uma conta de mercearia, uma conta de bar, a gente dividir isso pelos 212,6 milhões de brasileiros, vai ter um advogado para cada 150 brasileiros. E tu deve estar se perguntando, cadê então os meus 150 clientes? Pois é, eu te entendo perfeitamente. Em qualquer lugar que a gente encontre um advogado ou um grupo de advogados, os temas são sempre os mesmos. O mercado está difícil, está estagnado, o aviltamento de honorários ou o estresse crônico com a profissão. Eu sou advogado criminalista há mais de 12 anos e durante todo esse tempo eu tive a felicidade de conseguir alcançar grandes coisas. Eu consegui comprar o carro que eu sempre quis, eu consegui morar na casa que eu desejava, eu consegui conhecer grande parte do mundo graças à advocacia. E nos últimos anos eu tenho escutado um ruído, sabe aquele ruído que muitas vezes te incomoda? Aquele sonzinho, aquele tic-tac de um relógio, aquela coisa que não deixa tu ficar tranquilo? Pois então, eu tenho escutado um ruído muito chato nesses últimos tempos, que é um ruído sobre uma advocacia mimizenta. É isso. Advogados despreparados, agressivos e pobres. E quando eu falo aqui em pobre, eu não estou falando aqui só de dinheiro, eu estou falando de advogados pobres de qualidade de vida, pobres de saúde, pobres de significado com a profissão. E quando eu comecei a me deparar com isso, eu ficava me perguntando, qual a diferença entre a minha advocacia, que é maravilhosa, eu sou tarado por ela, e essa advocacia desses outros profissionais? Até que um dia, há pouco tempo atrás, eu escutei uma frase que mudou tudo para mim e me fez estar aqui hoje. Existem pessoas que sobem montanhas e que quando chegam no topo de uma montanha, elas olham para o próximo topo, para a próxima montanha, e então começam a se dirigir para esse próximo topo. E existem pessoas que quando chegam no topo da montanha, no cume de uma montanha, por mais que elas consigam olhar a próxima montanha, elas olham para trás e decidem ajudar as outras pessoas a chegarem onde elas estão. E meu objetivo aqui hoje é justamente esse. É iniciar um movimento, uma onda, uma nova forma de ver a advocacia, o qual eu chamo de movimento advocacia destensionada. Que isso, Gustavo? Advocacia zen? Não, não é sobre isso. Quando eu chamo esse movimento de advocacia destensionada, eu falo sobre isso porque quem aqui já viu nas lutas do UFC, antes da luta, aqueles lutadores estão se preparando, concentrados para uma luta. Como eles estão? Muitas vezes eles estão se movimentando, estão se destensionando. Por quê? Porque quanto mais destensionado você estiver, mais você vai performar. Quem aqui pode comentar, eu aqui nos comentários, preparou uma audiência perfeita, maravilhosa e chegou naquele momento necessário de performar, de dar o seu melhor e deu um branco, ficou nervoso, não conseguiu performar da melhor forma possível. É justamente sobre isso, sobre uma advocacia destensionada, em que eu vou começar a falar com vocês agora, nesse primeiro dia aqui, e não é só um primeiro dia. A gente vai estar junto durante 30 episódios. É exatamente isso, 30 episódios. Cada semana, durante os próximos 6 meses, eu vou estar aqui contigo conversando sobre elementos desse movimento chamado advocacia extensionada. Já começa a me seguir aqui no canal para que toda semana tu receba essa mensagem e possa transmitir, trazer isso para a tua advocacia. O que é importante aqui? Eu não estou te vendendo um curso, eu não quero teu dinheiro, eu quero a tua evolução. Isso aqui é de graça. Durante os próximos 6 meses, a gente vai estar junto toda semana falando sobre os elementos desse movimento. Esse movimento que vai fazer barulho na advocacia nacional para que todo profissional tenha uma advocacia mais próspera, mais leve e mais significativa. Então vamos lá. Quais são os fundamentos da advocacia destensionada? 3 fundamentos eregem ou sustentam tudo o que eu vou começar a falar a partir de hoje. Mentalidade,
comportamento e estratégia. Ah, Gustavo, lá vem o Gustavo com aquele papinho de coach, mentalidade, mindset. Não, meu amigo, calma, respira. Mentalidade talvez seja uma das coisas mais importantes que vai fazer você prosperar na tua advocacia, na tua profissão, na tua vida. Eu me recordo agora de um discurso feito pelo Roger Federer na Universidade de Dartmouth, em que lá ele fala sobre mentalidade. The 1,526 singles matches I played in my career, I won almost 80%. Ele comenta que ele jogou mais de 1.526 partidas de tênis e que dessas ele venceu mais de 80% delas. E quando a gente fala sobre isso, fala, nossa, é lógico, Roger Federer é um dos caras mais fodas do tênis, é um dos ícones do tênis. Mas ele conta um dado muito interessante, que dos pontos que ele disputou, ele apenas venceu 54%. Percebe só, uma das maiores lendas do tênis venceu apenas 54% dos pontos que disputou. E por que isso é importante? Lá nesse discurso, ele deixa muito claro que o quê? Que uma das maiores habilidades e que alguém tem que ter em curso na sua mentalidade é: cada ponto que você está disputando é o ponto mais importante da sua vida. Mas depois que esse ponto passa, esse ponto passou. E tu precisa dar tudo no próximo ponto. Transferindo isso para a advocacia, quantas vezes você perdeu um processo e ficou semanas triste, desapontado porque não deu certo? E talvez o próximo processo você não tenha dado a melhor solução possível porque tu ainda estava pensando naquele ponto que tu perdeu lá atrás. Então, é sobre isso. Mentalidade é sobre a forma como a gente vai ver e encarar a advocacia. Comportamento. Tu já pensou como que grandes advogados se comportam? Um grande exemplo de grande advogado, e talvez que tu conheça, é o Nelson Williams. Um dos advogados mais conhecidos do Brasil, bilionário, e que eu fico pensando como ele se comporta com clientes, com juiz, com promotor, com advogados de outras partes. Será que ele é aquele advogado grosseiro, mal educado, que não cumprimenta ninguém? Ou será que, muito pelo contrário, ele é um advogado super educado, super cordial e que sempre está aberto a diálogos? Comportamento é sobre isso. A forma que a gente se comporta pode abrir portas ou queimar pontes para sempre. E por fim, talvez a parte mais importante de todo esse movimento, ou a parte mais prática desse movimento, é estratégia. Estratégia tem a ver com intencionalidade. O que você quer em um processo, em uma petição, em uma conversa com o juiz. Eu me recordo da melhor e maior obra, na minha opinião, de Lewis Carroll, que é o filme Alice no País das Maravilhas. Alice entra pelo buraco do coelho, se depara com um mundo que ela não conhece, que é tudo diferente, que é tudo estranho, que é tudo irracional para ela. E em um certo momento, ela avista um gato. E ela pergunta: gato, para onde eu devo ir? E o gato faz a pergunta que traduz tudo sobre estratégia: para onde você quer ir, Alice? E Alice responde: eu não sei. Então o gato, ele conclui: para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Estratégia dentro de um processo, dentro de uma advocacia de performance, é sobre isso. O que você quer com o processo, o que você quer com uma audiência. Quantas vezes eu já escutei algum colega eu perguntar: olha, tu tem audiência hoje? Sim. O que tu quer nessa audiência? Qual que é o teu objetivo nessa audiência? Ah, não sei. Na hora eu vou ver. Quem já não viu isso? Quem já viu, escreve eu aqui nos comentários. É sobre isso. Estratégia é sobre se entender o que se quer em cada momento processual e não se virar um chato, um mala. Sabe aquele mala das nulidades que muitos juízes e promotores não gostam? Não é sobre uma questão de não se apontar uma nulidade, mas de se entender: isso faz sentido nesse processo? Qual é o meu objetivo nesse ato judicial, nessa audiência? Hoje começa o maior movimento da advocacia nacional sobre mentalidade, comportamento e estratégia. A partir de hoje, nos próximos 6 meses, eu vou te levar pela mão para uma advocacia mais próspera, mais leve
e mais significativa. Então, se tu não te inscreveu ainda, te inscreve aqui no canal. Me conta aqui nos comentários o que tu achou desse primeiro vídeo. E mais do que isso, se tu é daquelas pessoas, e aqui vai um presente meu para ti, se tu é daquelas pessoas que, assim como eu, gostam de sempre anotar as coisas, ter um resuminho sobre uma aula, sobre algo que assiste, eu vou te dar um presente que vai estar lá no meu Instagram. Vai no meu Instagram, Gustavo da Luz ADV, me segue, senão tu não vai conseguir mandar mensagem, e me manda lá no DM o seguinte, aula 1, que tu vai receber um PDF com todas as informações desse vídeo, com todas as citações e referências do vídeo do Federer, do vídeo da Alice no País das Maravilhas e todos os demais elementos sobre esse vídeo e uma explicação um pouco mais aprofundada sobre o que eu estou falando aqui, sobre esse movimento que se inicia hoje e que vai levar 6 meses. 6 meses nós juntos evoluindo na advocacia. Por último, mas não menos importante, se tu não quer esperar tanto tempo para evoluir de maneira rápida e tu quiser, tu pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que está aqui no nosso perfil, nos chama lá no nosso escritório e a minha equipe vai ter um prazer em te atender e agendar uma conversa diretamente comigo. Até mais!